Ei, queridos, bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus, amém? Então está aí um primeiro trabalho do Ministério de Evangelismo aí, a irmã Marina está dando um gás, né? E esse aí está bem facilitador, né? Que você não precisa falar nada. Então até aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade de evangelizar, de abordar uma outra pessoa, né? Até essas pessoas vão ter bem facilidade aí de esquecer aonde for, esquece numa mesa de restaurante, num banco de praça, numa clínica, enfim, onde você passar, você esquece aí alguns, ok? Maravilha. Queridos, antes da gente iniciar o que nós vamos fazer aqui, eu queria fazer um momento de oração. Sinara, eu vou orar pela sua sobrinha, ok? A gente tem orado pela, eu esqueci o nome dela, Isabelle, né? A gente tem orado aqui pela vida da Isabelle. Né? Tivemos todo mundo conhece a Isabelle, gente? Isabelle é sobrinha da Sinara, filha da Selma, não é isso? E ela tem quantos anos? Ela já está com 18 anos? Eu pensei que ela ainda tinha aquele tamanhozinho. E ela, infelizmente, há uns anos atrás, não muito, ela foi acometida de um câncer, né? E graças a Deus superou isso, mas a família está vivendo novamente esse drama, né? E nós vamos orar pela vida dela. Esse é o nosso papel de igreja. Isso é igreja sendo igreja, tá, gente? Nosso papel é esse. Orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, amparar as pessoas. Se você conhece, se você puder mandar uma mensagem de motivação, de apoio, um texto bíblico, né? Não está podendo receber visita, eu já me ofereci aqui agora essa manhã para fazer isso, mas não está sendo possível, mas a nossa oração entra em qualquer lugar, amém ou não, irmãos? E vamos interceder, vamos entrar nessa briga como igreja pela vida dela. Pai, muito obrigado por esta manhã. Nós agradecemos em tudo. Tudo nós temos motivo para agradecer ao Senhor. E um dos grandes motivos que nós temos é a gente ter esse mecanismo, que é o mecanismo da oração. A gente poder ir direto a Deus, na fonte, no Senhor de toda a glória. E nós queremos, ó Deus, interceder pela vida dessa jovem agora, neste momento, ó Deus. Visita o coração dela, visita a mente dela. Às vezes, ó Deus, ainda tão adolescente, é tão difícil a compreensão dessas coisas, mas também é um momento tão poderoso para o Senhor mostrar a tua glória, para o Senhor mostrar na vida dela que o Senhor é Deus, que está no controle de todas as coisas. Senhor, isso pode se tornar um grande testemunho nas mãos do Senhor a vida dela, ó Deus. Visita não só ela, mas a Selma, a irmã Arlete, a Sinara, toda a família que está ali, ó Deus, tão pertinho, que está ali, ó Deus, recebendo todo esse impacto tão de perto. Nós pedimos, tem misericórdia, fortifica o coração, ó Deus. Deixa, ó Pai, o coração entender que não há abandono do Senhor, que não há ausência da presença do Senhor ali, ó Deus. Mas, pelo contrário, o teu amor está presente até nesses momentos. Em nome de Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia aí, em Mateus 28. Pessoal da música aí, a gente pode fazer um coral de tosse, gente. O que vocês acham? Coralzinho de tosse. Vai ficar legal, né? Não é só eu que estou nesse drama, não, tá, gente? Tem uma sinfonia de tosse. Queridos, essa noite você já pode começar a contribuir na campanha de missões nacionais. Nós temos o hambúrguer do Brito, que também já falaram para mim que cura tosse. Então eu vou arriscar, viu, Brito? Né? Então tem o hambúrguer do Brito aí. Você pode fazer seu pedido antecipadamente. A Camila ou a Naide. E abençoar o ministério esta noite. A partir do verso 16, nós temos um texto bem conhecido da palavra de Deus. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus havia lhes indicado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram.
Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Queridos, só a guisa de pré-introdução, eu já preguei nesse texto. Aqui é o que a gente chama de grande comissão, a despeito de a palavra grande comissão não está na Bíblia, tá? Você não encontra isso, é um título apenas, tá bom? Mas eu já preguei sobre esse texto de uma forma mais detalhada e hoje ele vai entrar aqui de uma forma temática, dentro de coisas que a gente já tem falado. Então ele será apresentado de uma maneira diferente, tá bom? Nós temos usado os nossos cultos matinais para falar sobre alguns temas importantes sobre a vida da igreja. São temas que, de certa forma, definem a nossa identidade como igreja de Jesus. São vários pontos da fé cristã, principalmente relativos à igreja, que faz com que a gente compreenda e responda a seguinte pergunta: o que a gente está fazendo aqui? O que significa estar aqui neste lugar? O que significa fazer parte desta comunidade, desse povo? O que essas pessoas estão fazendo aqui nesse lugar, tá? Em alguns aspectos, uma igreja, ela pode se assemelhar muito a outras organizações existentes no mundo. Então tem coisas que uma igreja faz e muitas outras organizações elas fazem também. Então, por exemplo, nós vamos chegar aí no final do ano, eu já estou organizando aqui com a Naide, e ela vai me dar uma força naquelas cestas básicas que nós entregamos no final do ano, né? E eu estou confiando na sua palavra, fiquei motivado, né? A Naide falou para mim: pastor, 100 cestas básicas vai ser fácil. Amém ou não, irmãos? 100 cestas básicas vai ser fácil. Olha lá, hein? Então nós vamos caminhar para isso, nós vamos entregar de fato isso aí. Mas será que é só a gente que faz isso? Obviamente que não. Muita gente faz isso. Pessoas de religiões cristãs, pessoas de outras religiões, pessoas de religião nenhuma, fazem as mesmas coisas, né? Nós temos um discurso, por exemplo, que nós podemos pregar o evangelho para uma pessoa e ela pode tirar essas pessoas das drogas. Será que é só a igreja que tira as pessoas das drogas? Não, tem várias instituições que trabalham somente em cima disso, ok? Só que só Jesus salva, amém ou não, irmãos? Só Jesus salva, tá? Então, em alguns aspectos, uma igreja pode se assemelhar a outras organizações existentes no mundo, mas existem aspectos que são distintivos, ou seja, são temas que dão características à igreja de Jesus Cristo. Uma delas, por exemplo, é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho é exclusiva da igreja. Nenhuma outra organização tem essa autoridade de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo da forma como a igreja é chamada a fazer. Vocês começa aí que eu termino aqui, tá, gente? Tá tudo controlado, fique em paz. Vocês vão começando aí e eu vou terminando aqui. Quem conseguir parar de tossir primeiro, passa a receita para os outros. Então, se você conseguiu, você manda a visão para a gente. A gente viu isso, por exemplo, no caso da ceia. A ceia, ela torna visível o corpo de Cristo. A gente trabalhou ceia aqui durante vários domingos. A ceia é um momento de comunhão da igreja e só podem participar dela crentes que são batizados e em plena comunhão e compromisso com uma igreja. Então, é uma coisa distintiva da igreja. A gente poderia citar também o batismo. O batismo também é uma coisa distintiva. Poderíamos falar, por exemplo, da disciplina bíblica. Ela também distingue o que é uma igreja. Se você tirar a disciplina bíblica do meio da igreja, a igreja vai ficar pior do que a igreja de Corinto. Então são coisas que dão corpo, característica, visão, volume, presença, vamos dizer assim, identidade ao que nós chamamos de igreja. E aquilo que a gente vai falar hoje aqui sobre a grande comissão também faz parte inerente da vida de uma igreja e distintiva também. E é por essa razão que eu tenho trazido esses temas. Você já ouviu a seguinte frase? Parece que nós estamos enxugando gelo. Já ouviu essa frase? Ou parece que eu estou patinando, mas eu não saio do lugar. Não sei se você já pensou isso relativamente
a respeito da sua vida. Isso acontece quando nós estamos operando fora daquilo para o qual nós fomos chamados para fazer. Toda vez que você opera fora disso, seja no seu trabalho, no casamento, na sua vida social, você vai ter essa sensação que você está patinando, mas você não sai do lugar. Que você está enxugando gelo. Aquilo não, parece que não tem sentido, não tem uma função de fato. Na igreja pode acontecer a mesma coisa. Nós podemos fazer muitos eventos, nós podemos fazer muitas confraternizações, nós podemos fazer encontros de comunhão, nós podemos fazer muitas apresentações e ficar bonito na foto. Fica muito legal. Mas mesmo assim a gente experimentar estagnação e sofrimento. Mesmo assim a gente tem aquela sensação de que depois que tudo aquilo passa, parece que nós voltamos ao ponto zero. Parece que nós voltamos ao mesmo lugar. Foi legal naquele dia, foi gostoso naquele dia, mas não há continuidade daquela realidade. É a ideia de que parece que nós estamos fazendo coisas, mas não saímos do lugar. E por que isso acontece? Porque, por vezes, as nossas ações não atendem ao propósito pelo qual Cristo trouxe a igreja à existência. É como se nós operássemos fora do padrão. Nós fazemos, mas não fazemos do jeito de Jesus. Nós fazemos, mas não fazemos do jeito que Jesus espera que a sua igreja faça. E é por essa razão que uma igreja ela deve viver à luz das Escrituras. Nós precisamos o tempo todo investigar na palavra de Deus o que Jesus gostaria que a igreja fizesse, ou como Jesus pensou a igreja, ou quais foram as coisas que Jesus falou a respeito de não estar falando para a igreja instituída ainda, que nós vamos ter uma instituição da igreja, vamos pensar assim, a partir de Atos, é a partir dali que você começa a ouvir falar de igreja tal, igreja no lugar tal, então a gente já começa a pensar numa coisa mais formadinha, uma coisa mais estruturadinha, onde tem um líder, onde tem um pastor, mas no caso de Jesus não tinha essas coisas. Mas nós não podemos varrer para debaixo do tapete tudo as coisas que Jesus falou, achando que essas coisas foram escritas e ditas apenas para aquelas pessoas naquele momento, naquele tempo. Pelo contrário, Jesus é o Senhor da igreja e muitas das coisas que ele falou para os seus discípulos se estendem diretamente até nós hoje. Então, é importante que a igreja ela viva uma íntima relação entre ela e as Escrituras. Isso é muito bíblico, desde que Deus começa a colocar de uma forma mais clara o que nós chamamos de plano da redenção. Ou até mesmo antes disso. Né? A gente tem aí alguns movimentos importantes na Bíblia. Né? Nós temos o movimento da criação, nós temos o movimento da queda, e nós temos o movimento da redenção, que é o que nós estamos vivendo hoje. Todo esse movimento de Deus em remir pessoas. Então é importante que você compreenda que, para além de Deus chamar pessoas individualmente, ele está chamando um povo, e esse povo é chamado a ouvir e obedecer a palavra dele. Existe uma relação muito íntima entre nós e a palavra de Deus. Adão foi chamado a ouvir Deus, Noé da mesma forma. Abraão, lá em Gênesis 12, texto que nós estamos estudando aqui às quintas-feiras, foi chamado a ouvir e obedecer a Deus, e assim sucessivamente. O povo de Israel foi chamado ali a partir do Êxodo a viver em torno dos mandamentos do Senhor. Isso era muito distintivo. Isso é uma coisa que você precisa entender, essa ideia da igreja viver à luz das Escrituras é distintivo. Ninguém vive isso. E a grande luta de Deus com o povo de Israel é que eles vivessem assim. Um povo que foi chamado a viver em torno da palavra de Deus. E os crentes são aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo, reconhecendo o soberano governo de Jesus Cristo. E a Bíblia é, então, Deus dizendo para nós como é ser súdito desse reino. E a igreja precisa aprender a ouvir essa voz de Deus. Então, se a igreja anda no ritmo de Deus, ela prospera. Mas se não, ela vai viver enxugando gelo. Ela vai se reunir, ela vai fazer coisas legais, ela vai viver ciclos. Vai ter momento que essa igreja vai estar brilhando, que tudo que ela faz é lindo, como nós já tivemos aqui. Eu me lembro uma vez, eu não sei se isso foi em 2017, 2016, ou eu não sei, não me lembro, que nós tivemos um
coral de Natal aqui, não sei se os irmãos dessa época aí, que estão aí presentes, que a igreja se renovou muito, nós temos muita gente nova, né? E teve um coral aqui que tinha cadeira quase lá na rua, gente. Eu acho que a cadeira não chegou na rua porque a gente não tinha derrubado aquela parede da frente ainda. De tão cheio, eu me lembro quando acabou o coro, eu chamei o regente e falei assim, cara, no próximo ano a gente tem que levar isso para o teatro municipal, a gente tem que levar isso para algum outro lugar. E não ficar aqui dentro. Porque quando você fica aqui dentro e você não vê mais o sentido dessas coisas, do ser igreja para fora, o que vai acontecer é que aquilo que é belo vai explodir. Porque nós não sabemos fazer o que fazer com isso que a gente tem. E se é uma coisa que nós sabemos fazer muito bem, sem que ninguém nos ensine, é colocar para fora todo o nosso pecado, toda a nossa amargura, toda a nossa malícia, todo o nosso veneno. Então a gente implode. Mas quando a gente vive à luz das Escrituras, quando a gente sabe exatamente o que as Escrituras exigem da igreja e que a gente vive, então, como súdito do reino, no ritmo de Deus, aí sim a igreja vai prosperar. Mas se não, ela vai viver enxugando gelo. E por isso, esses temas são tão importantes para nós. A igreja precisa operar do jeito certo. Senão nós vamos ser sempre um ciclo. Um dia está bonitinho, passa um ano, 2, parece que está tudo bonitinho. De repente está tudo feinho. E está tudo bonitinho. E quando está tudo bonitinho, o pastor está com a nota 10, não é verdade? E quando está feinho, o pastor está com a nota 0. E quando está no meio, está com a nota 5. É assim que funciona. A gente precisa operar do jeito de Deus. Trazendo isso para a grande comissão, nós podemos inferir que tudo o que fazemos aqui deve levar em conta o papel da igreja no mundo. É isso que eu quero que vocês entendam aqui nesta manhã. Em que lugar essa grande comissão precisa estar na vida da igreja? Em que lugar essa grande comissão precisa estar na sua vida, no seu dia a dia? Em suas últimas palavras aos seus discípulos reunidos, e dizem que as últimas palavras de um homem no mundo antigo eram as mais importantes, mas isso se referia ao homem à beira da morte. Então nós teríamos que ir para as palavras na cruz. Mas aqui são as últimas palavras do Evangelho. Jesus ressurreto, já a ponto de ir para a sua glória, definitivamente. Ele dá algumas ordens que atravessariam o tempo. E essas ordens de Jesus, elas devem ser aplicadas a tudo que nós fazemos. Em outras palavras, todos os nossos programas devem encorajar os crentes a desenvolver a grande comissão. Vou dar um exemplo na prática. Nós estamos trabalhando, inclusive já vou fazer a propaganda, nós estamos reestruturando o Ministério de Casais. Então eu chamei a Emília e o Wesley para trabalhar comigo nessa reestruturação. A partir deles nós reunimos outros casais, que nós estamos fazendo uma coisa, uma liderança compartilhada. Inclusive no sábado que vem, você já está convidado, nós vamos ter nosso segundo encontro desse ano de casais, às 7h30, Emília, é isso? 7h30 da noite. O último foi muito bom, nós tivemos 25 casais presentes. Traz o seu lanchinho, tá? Deixa eu te dar uma dica. Quando você passar no mercado, não compra aquelas roscas invendíveis que ninguém come. Que a gente agora tem um grupo aqui, inclusive na igreja, que fica vigiando quem vai levar ela de volta, porque nem o cara que trouxe come. E ela é o mesmo preço do salgadinho. Então traz o salgadinho. Traz o salgadinho, tá bom? Traz uma coisa que vende. Então traz o seu salgadinho. Ou se eu também não quiser trazer, pastor, não pode, não traz também, não tem problema. Ou se você pode trazer o refrigerante, tá? Porque depois a gente tem o nosso momento de confraternização. E a gente está trabalhando de um jeito diferenciado. A gente não está trabalhando só naquele modelo pregação, comida, né? Nós estamos trabalhando um tempo muito curto da pregação, porque nós estamos investindo um pouquinho mais na comunhão. Então nós estamos fazendo pequenos grupos aqui na igreja, a gente usa todo o tempo, todas as salas a gente coloca um pequeno grupo para a gente discutir um tema e depois sim a gente também vai para a parte da comida. Então a gente pega o Ministério de Casais e a partir disso que eu estou tentando passar para vocês aqui, é como se a gente então trabalhasse o Ministério de Casais sobre 3 pontos básicos da grande comissão.
tudo que esse ministério vai fazer, presta atenção, gente. Tudo que esse ministério vai fazer precisa visar fazer discípulos, batizar e ensinar a guardar. Ponto. Pode fazer a firula que quiser. Pode fazer o cenário que quiser. Pode fazer a bagunça que quiser. Quer fazer coral, faz. Quer fazer peça, faz. Pode fazer o que quiser. Mas o pano de fundo tem que ser sempre fazer discípulo, batizar e ensinar a guardar. Agora você pega isso e aplica a tudo que a gente faz na igreja. Todos os grupos, todos os ministérios, todos os eventos, todas as comemorações, tudo sendo feito debaixo dessa ordem de Jesus. Fazer discípulo, batizar, ensinar a guardar. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa responder. Você já imaginou como seria essa igreja? Se tudo que ela faz, ela tem como sombra, motor propulsor, como força propulsora, essas intenções, essas coisas, tudo que ela faz, ela vai fazer um programa de criança, discipular, batizar, ensinar a guardar. Ela vai fazer um programa de oração, discipular, batizar, ensinar a guardar. Ela vai fazer uma reunião de mulheres, discipular, ensinar a guardar, batizar, tudo, não importa a ordem, mas a ideia de tudo, a grande comissão está fomentando. Sabe o que nós vamos ter? Uma igreja que está começando a sair do seu ostracismo espiritual e se apresentando para o mundo para fazer aquilo que Jesus faria se ele ainda estivesse vivo hoje. O que Jesus estaria fazendo hoje? É que se ele estivesse vivo, ele está vivo, né, gente? Você entendeu, né? Isso, obrigado, irmã. Obrigado. É isso. Eu sei que Jesus está vivo, tá? Não tenho dúvida que Jesus está vivo. Mas se ele tivesse permanecido mais tempo, o que ele estaria fazendo? Discipulando, batizando. Quer dizer, Jesus, ele, né, não batizou, mas talvez outros batizavam. Você entendeu a ordem da coisa? E ensinando a guardar. É isso que a igreja precisa fazer. E é nesse sentido que nós avançamos no nosso ministério muito mais do que Jesus. É nesse sentido que nós, crentes, faríamos muito mais coisas do que ele fez. Você lembra a abrangência do ministério de Jesus? Onde era o ministério de Jesus? Jerusalém. E quando chega em Atos, o que Jesus diz para os seus discípulos? Onde vai ser o seu ministério? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. A gente vem bem mais longe, a igreja continua. Então eu creio que em suas últimas palavras, Jesus expressou o que ele gostaria para a sua igreja. A igreja de Cristo, o corpo visível do invisível, ficaria na terra e ele iria para o céu. E aquela que ficou, que é a igreja, deveria continuar fazendo o que ele faria se ele mesmo estivesse ficado. Então é dentro dessa dimensão de continuidade da obra de Cristo que nós estamos precisando fazer o que ele faria. Então a igreja é igreja quando ela está fazendo o que Jesus mandou fazer. Igreja é igreja quando ela está fazendo o que Jesus mandou fazer. Ou quando você lê o Novo Testamento e vê lá, nas cartas de Paulo, na carta dos outros apóstolos, que eles dizem que a igreja precisa fazer. Então, por exemplo, na semana passada nós tivemos a ceia aqui, nós estamos fazendo o que Jesus mandou fazer. E quando acabou a ceia, que a irmã Marina pegou o pastor e falou, vamos orar para que essa tosse em nome de Jesus saia e reúne aqui, estenda a sua mão, nós estamos fazendo o que a igreja deve fazer. E quando nós oramos por pessoas enfermas, quando nós oramos pelas pessoas, quando nós intercedemos pelas pessoas, quando nós amamos, abraçamos as pessoas, nós estamos fazendo aquilo que devemos fazer como igreja. E quando nós pregamos o evangelho, como a Marina veio nos ensinar aqui, nós estamos fazendo aquilo que a igreja deve fazer. Quando nós operamos fora disso, nós vamos fazer coisas bonitas, nós vamos fazer coisas legais, mas nós não estaremos fazendo de fato aquilo que fomos levantados para fazer. Aí vamos enxugar gelo. Observe essas falas de Jesus aos seus discípulos. A primeira delas está lá em João 14,15. Se vocês me amam, coloca para nós aí, Neemias, João 14,15. Se vocês me amam, vocês
obedecerão aos meus mandamentos. Você me ama, disse Jesus. Você é igreja, você é povo, você é família de Cristo. Então você precisa obedecer o que eu estou orientando para você. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Então, quando eu ouço uma ordem de Jesus na Bíblia, a maior prova de amor que eu dou é quando eu me encaixo naquilo que Jesus está dizendo para eu fazer. João 15, 14. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Não é porque você diz que é amigo. Não é porque você diz que você ama. Mas existe uma condição para isso. E existe um momento em que esse amor e essa amizade precisa se tornar visível aos olhos do próprio Deus e da igreja, que é quando você faz aquilo que ele manda. O que nós chamamos aqui de grande comissão se constitui uma ordem direta, primeiro aos discípulos, depois para nós, a sua igreja. A igreja não pode existir fora do seu eixo. Existem coisas que não podem ser tiradas da igreja. Se isso for tirado, ela continua se reunindo, mas não mais como igreja. Ela continua lá se reunindo. Por isso que eu digo, quando a gente vai estudar eclesiologia, que é a doutrina da igreja, aqui, a gente fez um módulo desse aqui na igreja, e você não pode chamar de igreja qualquer espaço que tem um púlpito, uma Bíblia, uma pessoa que se apresenta como um oficial da igreja e um grupo reunido sentado em banco com uma placa lá na frente. Ela pode parecer uma igreja, ela tem o nome de igreja, mas você precisa cruzar as atitudes dessa igreja à realidade do Novo Testamento. Então, se a gente ficar aqui dentro, falando teologia a vida inteira e nunca pôr isso em prática, eu receio se somos uma igreja ou não. A igreja tem aspectos teóricos e tem aspectos práticos. Então, nós precisamos pôr em prática. Se a gente não pôr em prática, nós vamos ficar obesos de teologia, obesos de vida espiritual, mas sem gastar essa energia de forma positiva e bíblica. Né? Então a igreja não pode existir fora do seu eixo. Então eu não posso tirar a comunhão da igreja, por exemplo. Se eu tirar a comunhão da igreja, deixou de ser igreja. Eu não posso tirar a comunhão dos crentes. A comunhão dos crentes, ela não pode existir apenas no discurso. Por isso é a nossa luta. A comunhão precisa existir na prática. Porque se ela não existe na prática, nós estamos tirando um pilar importante da vida da igreja. Eu não posso tirar a edificação dos crentes da vida da igreja. Eu também não posso juntar vocês aqui todo domingo e apenas falar palavras de vitória, não é? E falar para vocês também que vocês têm que ir para a rua evangelizar sem que a gente ensine isso e sem que a gente apresente para vocês um plano de ensino a ponto de edificar a sua vida espiritual. Isso não pode existir, né? Eu não posso tirar a adoração a Deus do meio da igreja. Também não posso fazer isso. Eu não posso deixar de ensinar para vocês que isso aqui é um lugar que a gente vem tanto aqui quanto lá fora. A nossa vida precisa adorar a Deus. Assim como eu não posso tirar o evangelismo da igreja. Assim como eu não posso tirar o evangelismo da sua vida. Se não tem isso lá, você está tirando um pilar fundamental da vida da igreja e da sua vida como crente em Cristo Jesus. Então, se você tira o evangelismo da igreja, da sua vida, é como se você estivesse totalmente fora da concepção cristã de igreja. Você não pode tirar essas coisas. Bom, até aqui nós falamos da nossa responsabilidade em viver dentro da grande comissão. O texto de Mateus 28, ele está cheio de gerúndios. A gente fala de imperativo no texto, tem imperativo nesse texto. Mas tem gerúndios, ou seja, ações que devem acontecer enquanto a vida se desenvolve. São os gerúndios da vida. Mas Deus sabe o quanto cumprir isso é difícil. Tudo isso que eu falei para vocês aqui sobre a grande comissão, talvez nós tenhamos pessoas aqui que estejam pensando assim, pastor, eu nunca evangelizei ninguém. Eu não sei, eu achava que igreja... não é que eu achava, eu aprendi assim, eu vivo assim. A minha ideia é vir para a igreja domingo, tá de boa, eu pago minhas contas em dia, e é isso. Tá legal. Aí eu falo para você que igreja não é só isso, que você precisa falar de Jesus para outras pessoas, que tudo que a gente faz precisa ter essa tríplice visão de discipular, de batizar, de evangelizar. Aí você pensa, nossa, eu não consigo fazer isso. Jesus também sabia quanto essa tarefa seria difícil.
E ele sabe que muitos crentes teriam dificuldade, que muitas igrejas teriam resistências na prática de trabalhar essas ações. Isso é um movimento do grupo. A dificuldade que se tem, às vezes, de fazer isso. Então, ele encoraja os seus discípulos e a nós dizendo o seguinte, a primeira frase está no verso 18, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus abre a fala dizendo da sua autoridade e da abrangência da sua autoridade. Ele está revestido de autoridade divina, ele não é mais o Jesus sofredor, agora ele se apresenta como Rei e Senhor de toda a terra. Jesus já havia enviado em outro momento, ele já havia enviado seus discípulos com autoridade sobre os espíritos malignos. Agora, ele os envia com autoridade de mediadores da graça de Deus. Eles iriam falar nos 4 cantos do mundo que Jesus é Senhor. Eles iam falar nos 4 cantos do mundo com a autoridade de Jesus, que havia salvação para todo aquele que crê. Então eles deveriam falar em lugares difíceis como Jerusalém, que é um dos lugares mais difíceis que eles talvez pudessem pregar o evangelho. Se eu perguntasse para você assim, qual é o lugar mais difícil para você pregar o evangelho? Talvez você falasse assim, pastor, dentro da minha casa, na minha família, naquele churrasco de família, naquele encontro de família, o lugar mais difícil para eles era Jerusalém, o lugar mais difícil. Como na outra ponta, eles teriam que pregar com toda essa autoridade de Jesus em lugares que eles não gostavam muito de entrar, como Samaria. Tem vezes que Deus nos levanta para falar de Jesus a pessoas que nós temos resistências. O nosso coração está um pouquinho fechado para aquele grupo, ou para aquela pessoa. E Deus nos levanta para falar em Samaria e em Jerusalém. Ou seja, pregamos para pessoas difíceis e pregamos para pessoas indesejadas. E depois Jesus dá a eles uma outra garantia, que está no verso 20, que é a segunda frase, quando ele diz que ele vai estar com eles eternamente. Amados, escuta uma coisa, o momento mais certo da presença de Jesus conosco é quando nós estamos fazendo o que ele faria. É isso que Jesus está dizendo aí, isso aí é um contexto de evangelização. Ele está dizendo, eu estou dando autoridade a vocês, vocês vão pregar nos 4 cantos da terra, e saiba de uma coisa, para encorajar vocês, eu vou estar com vocês sempre, eternamente. Os discípulos pregaram eternamente? Pregaram? Quem está pregando hoje aqui? Eu sou apóstolo, por acaso? Eu estava lá? Quem está falando agora é a igreja. E Jesus continua presente na vida da igreja quando ela está pregando o evangelho? Até quando? Até o fim do tempo, outras igrejas, outras gerações, outros crentes falarão e Jesus estará lá. Encorajando, consolando o coração, isso é muito poderoso. Jesus garante estar junto da igreja quando essa igreja está operando segundo as instruções dele. E essa palavra deve ter sido muito encorajadora para aqueles homens. A grande comissão é um desafio para nós, mas traz consigo a certeza da presença de Jesus. E presta atenção numa coisa. Vai pegando Apocalipse aí, capítulo 7. Jesus nos dá certeza do sucesso da empreitada. Olha o que diz em Apocalipse 7, versos 9 e 10. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Presta atenção nesse texto, gente. Jesus nos deu autoridade para pegar em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e em todas as nações. Olha a constituição desse povo aí. Gente da onde? De todas as tribos, de todas as nações, de todos os povos e de toda a língua. Ou seja, quando uma igreja trabalha segundo as orientações de Jesus, o resultado do reino é positivo. Sabe o que eu fiz quando eu li esse texto? Teve igreja que trabalhou certo. Teve igreja que fez direitinho. E lá estava todas essas pessoas de todos os lugares, de todas as tribos,
trabalho missionário, trabalho de igreja local, os resultados aparecem lá na ponta. Então a coisa deu certo. Como é que a gente conclui isso aqui? Eu quero encorajar você a aplicar a grande comissão em 3 áreas da sua vida. Primeira, na sua própria vida, seja você um fazedor de discípulos. Seja você um ganhador de almas. E seja você um professor de Bíblia na vida das pessoas. Você não precisa saber muita coisa, não. Você precisa saber o plano de salvação e você precisa saber as ordens que Jesus deu para a sua vida. Você aprende isso todo dia, todo domingo aqui na igreja. Então seja você mesmo, você o evangelizador. Você pode começar pelo lugar mais difícil, que é a sua casa, os seus filhos. E depois ir progredindo para lugares que de repente são mais difíceis para você, indesejáveis, você tem resistência. Mas o importante é que você como pessoa faça isso. Você precisa chegar lá, você precisa viver a grande comissão. Segundo, aplique a grande comissão na sua casa, na sua família. Ensine a sua família isso, a viver um pouco disso nela. É como eu falei aqui quinta-feira, nós somos famílias que estamos vinculadas a Jesus. Os nossos membros da casa precisam entender isso. Os nossos filhinhos, o cônjuge, nós precisamos falar disso na casa da gente. Isso é um trabalho que nós fazemos na nossa família. Eu vou dar um bom testemunho do meu filho aqui. Ok, Davizão? Já até suspicho, vou dar um bom testemunho. Depois você me bate. Mas coisa boa também sobre meu filho eu tenho que falar, né? Vocês veem que eu aperto o calo dele pra caramba aqui publicamente, né? Mas lá em casa a gente ensina os filhos a viver a grande comissão. Não com esse nome, né? Mas que as atitudes sejam intencionais. Então, meu filho tem amigos via PlayStation. Fica tanto tempo com esses amigos, né? E um dia nós falamos, filho, e aonde entra a evangelização deles? Onde é que entra isso? Aí ele conseguiu trazer aqui na Unijovem. Vieram 2. Trouxe 2 aqui. Mas ele deu um passo ousado, eu achei isso um barato da parte dele. Ele conseguiu matricular os 2 no acampamento Palavra da Vida de verão. Ele é ousado, ele não sabe, mas ele sabe quem sabe. Então ele falou, vou levar quem sabe. Vou mandar para lá, né? Mas você sabe o que é isso? A gente trabalha isso dentro de casa. Dentro de casa, minha esposa ensina os filhos a serem intencionais nessas coisas. A viver isso. A pensar isso. Nós não estamos aqui à toa, não. Não estamos aqui enxugando gelo, não. A gente não está aqui patinando, não. A gente não está aqui passeando, não. Nós temos um propósito. Nós somos uma família que está aliançada com a cruz, pactuada com Jesus. E se somos famílias pactuadas com Jesus e com a cruz, precisamos fazer aquilo que Jesus manda. Precisamos fazer aquilo que eles fariam. Que ele faria. E uma das coisas que ele faria é discipular, batizar, ensinar a guardar. Em terceiro pilar, terceiro lugar, ajude a sua igreja a desenvolver o jeito de Jesus de ser igreja. Você precisa me ajudar. Você precisa me ajudar a ajudar a igreja a ser igreja. Então você precisa aprender de Jesus, você precisa pôr isso em prática. Então quando você tiver com o seu grupo lá, você que está aqui hoje, né? Então, lá no grupo de casais, você aperta os líderes e diz assim, e aí? Quando é que a gente começa a discipular, batizar e ensinar a guardar? Quando você estiver lá com as mulheres, pega a Marina e aperta ela e fala, e aí Marina, quando é que a gente vai começar a discipular? Ensina ela a fazer isso, motiva ela, encoraja ela. Os jovens, a mesma coisa no grupo de jovens, pega a liderança, e aí, quando é que a gente vai trazer visitante? Quando é que a gente vai discipular, evangelizar e ensinar a guardar? Vamos movimentar. Música, a mesma coisa. Quando é que o grupo de música vai fazer isso? Quando é que a escola lá, que já começou, a escola de música, que já está em pleno vapor, e aí, como é que a gente pode discipular, ensinar a guardar e batizar aqui dentro? Como é que a gente faz isso? Não é? Como é que a gente aplica o princípio da grande comissão? Aí os professores apertam o Tony, que é o líder. Eita, Tony, joguei no teu peito agora, hein? É assim que a igreja vai ensinando a igreja e ajudando a igreja a viver do modo de Jesus. E aí, gente, nós vamos ter várias pessoas convertendo e nós vamos ver aquilo que é lindo, que são pessoas se quebrantando aos pés da cruz. Primeiro na nossa Jerusalém, passando pela nossa Judéia, pela nossa Samaria e até os confins da terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ficar de pé. Só para
para botar o pingo nos i aqui, quando eu falo batizar, não quer dizer que todo mundo vai sair batizando todo mundo, não, tá, gente? Quem batiza sou eu, tá bom? Quer dizer, quem batiza é a igreja, né? Eu só oficio o batismo. É uma forma simbólica que eu estou querendo dizer para você, que você precisa levar pessoas a esse lugar, a essa vivência de entregar a vida a Jesus, passar por um batismo, tá? Pai, muito obrigado por esta manhã. Quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem dado e nos tem feito. E que essas palavras tão simples alcancem um lugar tão especial no coração e na vida dos teus filhos. E que o teu Espírito aplique de forma poderosa para a honra e glória do Senhor e para que o teu reino cresça cada vez mais. Em nome de Jesus é que oramos hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e logo mais à noite espero você aqui, hein?